Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dali Podcast. A gente está chegando aqui no nosso 9º episódio e é com muita alegria que eu estou recebendo aqui uma galera top que tem feito diferença na nossa baixada para falar sobre assuntos diversos, principalmente sobre propósito, publicidade e marketing. Estou recebendo aqui a Ana Carolina, tem 20 anos, moradora de Nova Iguaçu, estudante de publicidade e propaganda na UVA, Universidade Veiga de Almeida, atua como auxiliar de marketing, social media e também é voluntária do time de multimídia da AD Boas Novas. Lá ela atua como supervisora de redes sociais, prestando apoio na fotografia e na transmissão. Esta é a Carol. Obrigada pelo convite, Jonatas. Vai ser brabo. Finalmente saiu. É verdade. A gente também está recebendo aqui Eliana Dutra, nome forte, 23 anos, carioca da Baixada, formada em design gráfico pela Zion, arte de escola de entretenimento, graduada em marketing pela Universidade Estácio de Sá, curso MBA em marketing, empreendedorismo e finanças, formada em social media, videomaking, lá no time da AD Boas Novas. A melhor coordenadora escola de multimídia, entusiasta de gestão e projetos, planejamento estratégico, apaixonada por gastronomia, trilha e sneakers. Esta é a Lili. É um prazer, gente. Tudo bem? Jonatas, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, meu líder nato. E vai fluir, vai dar bom. Isso aí. É bom, né, esse programa assim que a gente convida pessoas que participam da nossa comunidade de fé, porque sempre tem um momento rasgação de seda, né? A gente sempre, tu vê que ela já começou falando que eu sou líder dela nato e eu fico muito orgulhoso porque realmente já me superou há muito tempo, agora ela que me lidera. Isso. Quando eu tenho... Ai de mim. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu tenho o prazer de servir lá na multimídia da Boas Novas. E sempre fico esperando já perto do Congresso dos Jovens, né? Que os jovens ficam todos lá envolvidos no Congresso. Eu já fico esperando aquele convite. Será que você vai conseguir servir com a gente? É com muita alegria que a gente com certeza serve ali. Amém. Claro que a gente não tem ainda mais, né? A tecnologia de vocês, mas Que a gente isso. consegue suprir aí a necessidade, uma necessidade muito bacana, porque os jovens precisam mesmo estar envolvidos ali na parte mais espiritual e a gente consegue servir junto ali e tem sido uma experiência muito, muito bacana para mim fazer essa troca com vocês e a partir disso que a gente decidiu aqui trazer vocês para a mesa para a gente poder falar sobre todas essas questões. E eu quero explicar a vocês um pouco do objetivo do nosso programa hoje. A gente vai falar um pouquinho de propósito, vai falar um pouquinho de marketing, um pouquinho de publicidade. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de entender, de perceber na Bíblia que a tecnologia é aplicada ali. Porque a gente sempre vê a tecnologia como algo de avanço, né? A gente olha, você sabe o que é tecnologia? As pessoas vão sempre falar assim, essa aí, tecnologia celular, tecnologia televisão, internet. E, na verdade, tecnologia é uma flexão da palavra que diz método de aplicação de técnica. Então, é uma metodologia de aplicação técnica, simplesmente. E na Bíblia acontece isso? Sim, desde o primeiro momento que o homem é criado. O convite de Deus ao homem são dois. O primeiro deles é dar nome aos animais. E quando o homem precisa dar nome aos animais, você nunca olhou para um cavalo e pensou que ele tem cara de gato. Já aconteceu isso contigo? Não, até criança que é muito criativa, quando ela olha o cavalo, ela pensa que tem cara de cavalo. Isso aí é a publicidade demais, né? O homem usa essa branding, né? O branding, né? É o branding. De forma muito, muito significativa ali. E o outro propósito, que eu acho que é o propósito mundial, todos nós fomos criados para isso. E se alguém aqui que está assistindo a gente tem dificuldade com propósito, saiba que isso não tem como errar. O teu propósito de vida é servir. Se você se focar em servir, você vai sempre conseguir descobrir, perceber e ter a concepção de que muita coisa pode ser transformada na sua vida. Então, a gente precisa ter uma percepção de que a tecnologia sempre foi aplicada na Bíblia. Eu vou trazer um ponto aqui para a gente começar, para vocês entenderem sobre o que é levar uma mensagem
ou transferir, né, levar uma mensagem ou um propósito para frente. Sim. Através dessa tecnologia, dessa aplicação de metodologias técnicas. Você, na Bíblia, Deus quando cria o homem, ele faz um jardim. E aí ele coloca o homem para cultivar o jardim. Uhum. O que seria cultivar? É preparar aquilo para o consumo, né? E quando o João recebe a revelação dos céus, a Bíblia vai falar que eu vi uma nova cidade santa. Então, assim, se a aplicação técnica não existisse, Deus ia sempre tratar o homem como aquela parte arcaica do jardim. O que Deus fez para o homem na terra? Um jardim. E o que Deus vai fazer para o homem no céu? Um jardim. Só que a tecnologia na Bíblia, a tecnologia do homem é a cidade, é a gente se organizar por cidade. A gente morava em casa, ou a gente consegue morar em prédios. Tem gente até que mora em carros, né? É uma motorhome. Tem até container hoje em dia, viu? Container? Tem que tomar cuidado só com as questões acidentais. E essa questão ela é aplicada na salvação do homem. O homem sai do jardim e Deus fala, não vou te dar mais um jardim, agora eu vou te dar uma cidade, cara. Vai ter carro voador, vai ter umas paradas mais loucas assim para você desfrutar. Então, é isso que eu quero começar a conversar com vocês e quero trazer a oportunidade para vocês. Como que vocês veem essa aplicação tecnológica toda aí na proclamação da mensagem do Evangelho? Como que vocês veem isso? Quem vai começar? Vai. Recentemente a gente estava tendo aula do DVD e estava falando muito sobre isso, sobre aplicar tecnologias e também estudo no quesito do Evangelho. Até porque a gente não vai ficar como um cavalo, né, só olhando para frente. A gente tem que ver o lado também, para poder fazer, expandir. E eu acho que é muito importante a gente conectar isso. Porque quando a gente conecta, a gente junta algo perfeito, que é o Evangelho, que é o que Deus deixou pra gente, com o que a gente tem aprendido no mundo secular. Quando a gente junta, dá uma explosão surreal. Que é o que a gente quer. É verdade. Fazer com que exploda e todo mundo conheça, todo mundo saiba. Eu acho que o Evangelho tem tudo a ver com tecnologia, como você disse. Hoje em dia a gente vive essa multiforma. A facilidade que a gente tem, por exemplo, de estar num podcast ouvindo, não deixa de estar sendo pregado o Evangelho, ou de ler uma versão nova da Bíblia que foi atualizada, de estar caminhando, né, com o celular na mão, carregando a Bíblia. Então eu acho que temos vivido essa evolução constantemente, e não é só de hoje, como você disse, né? Nos tempos antigos, desde já vem se criando uma tecnologia, uma evolução significativa. E eu acho que é isso, é a gente fazer esse filtro e estar sempre usando de boa maneira essa tecnologia, tudo que Deus tem colocado à disposição, dado inteligência aos homens, para a gente estar aprendendo cada vez mais no conhecimento, seja para a vida pessoal, seja para a vida espiritual, profissional também. A gente tem essa gama de possibilidades aí para estar alavancando. Então, eu acho que é isso, concordo com tudo que vocês falaram e o Evangelho é tecnologia também. E Jesus, né, é um exemplo clássico, a Bíblia é central. Jesus é o tema central da Bíblia. E ele, naquela comunidade onde ele está ali, ele se limita a Jesus. Jesus tinha à disposição toda a ciência para poder pregar o Evangelho. Ele se limita a pregar em parábolas. Esse é um exemplo clássico. E parábolas, na verdade, é o quê? É acontecimento da época. Ele cita um acontecimento cotidiano do povo e começa a pregar. A base dos sermões dele são isso. E tem vezes que ele explica, tem vezes que ele não explica, tem vezes que ele deixa o povo entender errado. Porque faz parte do entendimento. E eu queria trazer aqui já a parte mais para Carol, né? Essa questão aí de comunicação, essa questão de aplicação da comunicação, a linguagem às vezes verbal, às vezes não verbal, essas questões que envolvem aí a publicidade, que é uma questão que a igreja precisa realmente estar crescendo e evoluindo nesse ponto. Assim como Jesus falava em parábolas, porque era da época, acredito que a importância é muito grande da gente estar evoluindo na forma em que a gente se comunica, porque a galera está em evolução o tempo todo. A galera está descobrindo alguma coisa nova o tempo todo. E naquela época era aquilo. Na nossa época é isso. Como que a gente vai comunicar? Da forma que a galera está conseguindo absorver, sabe? Nem sempre o que a gente já comunicou anteriormente, no passado e tudo mais, a galera vai conseguir absorver da mesma forma que a gente estivesse comunicando, como eles estão levando hoje.
é um vídeo, sei lá, é uma legenda pequenininha, porque todo mundo é imediatista demais hoje em dia. É verdade. Mas uma legenda bem feita e bem inspirada é o que a gente consegue realmente fazer a galera absorver e falar, caramba, é isso. Falando sobre legenda, tem uma questão que está sendo usada agora, eu tenho observado, é a legenda em inglês, né? O pessoal tem usado muito para poder atingir público. Nos vídeos, né? Bota em português em cima e inglês embaixo. Para atingir público, porque realmente... São as formas de comunicações, pô. Às vezes você pega ali a tua métrica, né, do Instagram e tem gente de outros países. Exato. No YouTube. O mínimo que seja, mas tem. Assistindo. E essa questão de linguagem é importante porque eu sigo algumas comunidades cristãs que falam muito sobre essa questão de linguagem. Um exemplo, a gente tem os cargos lá que são espirituais, né, eclesiásticos. Sim. Né, e tem o diácono, o obreiro, o pastor, o presbítero. E as pessoas, às vezes, hoje, né, estão usando aquela questão, tipo, na recepção, bota um crachá de recepcionista. E assim, o cara que está lá, de repente, é um diácono, porque normalmente, nas igrejas, o diácono que faz a recepção. Mas assim, uma pessoa que vem de fora, que de repente nunca teve contato com a igreja, e ela ler no crachá lá escrito recepcionista... É bem mais explícito, né? Muito mais explícito. E é um impacto também, né? Caramba, a organização que tem aqui... E essa questão da linguagem, né, de comunicar, um exemplo, uma coisa que a gente usa muito bastante lá é a questão dos anúncios, né? A forma que é anunciada isso aí. Exato. Eu vi até um post de um conhecido aí na área de mídia, falando sobre o banner do domingo à noite. E ele falou uma coisa que é real, tipo, a tua própria igreja não dá engajamento pro banner do domingo à noite. Então, assim... A pessoa que é mais arcaica, né, de repente o pastor, o dirigente, ele pensa assim, poxa, não, tem que ter banner. Eu quero um banner, faz um banner para mim. E a gente sabe que algumas aplicações, não é que caiu em desuso, mas algumas redes vão atrapalhar, algumas conexões vão atrapalhar. Fala um pouquinho sobre isso aí, Liana. Então, eu acho interessante esse assunto, porque eu gosto muito dessa parte estratégica, eu gosto muito mesmo. E a gente que é de mídias, além de mídia na igreja, eu trabalho com isso. Então, a gente tem que estar sempre filtrando as métricas, vendo o que é que o público vai engajar organicamente e saber, né, ter esse discernimento. Trabalhando na mídia, a gente está sempre buscando estar sensível à voz de Deus e também trabalhando lado a lado com essa parte técnica e aí falando de banner, do que fazer, qual formato fazer, a gente mesmo entender esse público. Então, por exemplo, hoje em dia as igrejas fazem muito carrossel da programação mensal. E aí tem igreja que vai pegar, você passa lá pro lado do carrossel infinito e tal, terça-feira vai ter isso, quarta vai ter isso. Lá na nossa igreja a gente viu que o pessoal adaptou bastante, gostou dos vídeos que a Carol tem feito, anunciando a programação mensal. Então eu acho que é tudo uma questão de conversa. Se a sua liderança não está entendendo, chama a conversa, mostra os números, porque os números sempre surpreendem, é muito mais do que a gente imagina. Mostrar a parte técnica. Isso, então você bate o olho lá no post, você vê que tem 40 curtidas, mas quando você puxa os insights por trás, tantas pessoas compartilharam, então tem muito mais coisa envolvida. Então buscar... tá fazendo uma comunicação estratégica, não só no Instagram também, tem o TikTok, tem o WhatsApp, que também é uma ferramenta que dá para usar organicamente, é muito poderosa. Então a gente faz uma dinâmica legal que eu particularmente gosto, tem a divulgação oficial. Então, por exemplo, hoje é sábado, a gente já soltou o banner da Santa Ceia em todos os grupos, que a partir disso a galera compartilha. Se de repente eu posto só no Story, que é uma coisa que vinha acontecendo, a gente teve esse feeling, postamos só no Story, não mandamos nos grupos para os membros pegarem. O pessoal tava tirando print e recompartilhando o print. Então, o quê? O trabalho legal que a gente teve de fazer um banner bonito, pixela tudo, a qualidade vai embora. Então, a gente tá tendo esse feeling, é muito importante. E outra coisa também que eu acho legal falar, uma questão meio polêmica, né? Essas questões de trend. Olha o corte. Eu ia falar isso. Olha o corte. Eu ia falar isso. As trends, né? É interessante fazer uma trend? Sim e não. Você tem que filtrar o seu público. Então, eu tenho mandado bastante para as meninas de redes sociais. Eu particularmente não gosto. Não acho que combine muito. Nem com nenhum negócio, nem com a igreja. A pessoa enfia a perna lá embaixo da roda do carro. Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí vem do nada anunciando o evento. Cara, é o arquétipo da sua marca isso? Se você for uma pessoa que puxa pro lado cômico, a sua empresa ou algum negócio, ou um evento que seja cômico,
se encaixa, beleza. Mas, sabe, nem tudo que tá na internet é bom. Nem tudo... Tendência, né? É fazer o filtro, né? Fazer o filtro realmente. E não é copiar, é você se inspirar. Se inspirar e fazer alguma coisa sempre melhor. Então, essa questão das trends também me pega muito, porque, cara, não dá. Eu faço um trabalho de rede social em relação a mensagem séria, né? E aí, só que eu sou um cara muito descolado. E quando eu tô, tipo assim, com a minha família, indo pra praia, eu faço aquela piadinha de chamar alguém e conversar com ela como se conhecesse. E, cara, meus familiares sempre me mandam no direct: você não tá rico porque você não quer. E manda esse tipo de coisa pra mim. Porque eles acham que, tipo assim, é ficar rico. Sim. Mas não é só ficar rico. Ou, de repente, o propósito não é nem ficar rico. De repente é só entregar uma mensagem. Sim. É transmitir uma mensagem. Verdade. Então, meu trabalho nas redes sociais é sério. É sobre estilo de vida, é sobre filosofia, é sobre a questão do evangelho, sobre gestão de recursos, que é o que mais eu falo. Então, assim, é realmente essa questão que você falou aí sobre utilizar uma coisa que está na moda para fazer um anúncio. Pode até viralizar. É sobre filtrar aquela linguagem daquele momento. Vai valer a pena. Pode até viralizar. E assim, só que aí de repente aquela loja que é, sei lá, aquela pizzaria que tem 1.000 seguidores, que não entra de repente numa trend dessa, vende muito mais do que uma loja que entrou numa trend dessa, tem 50 mil seguidores. Nossa, esse vídeo virou. Que benção. Não é tanta benção assim. Porque, de repente, a maioria do pessoal lá é de Manaus. Se o público não engajar também? Fica como seguidor fantasma. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão. Te joga pra baixo. Você quer falar alguma coisa a mais sobre a comunicação? Tranquilo. Mas a discussão foi séria naquele grupo lá, quando ela mandou os vídeos de trem. Alguém queria fazer, né? Alguém queria fazer. Com certeza. Tem sempre alguém que manda que maneira esse vídeo. Queria. Eu tô pra falar, mas não falei ainda. Maneiro. Cara, que maneiro. Vamos fazer assim? Tinha uma técnica, né, que um pastor lá da igreja usa, e eu vou passar pra vocês usarem na liderança de vocês. Ele chega pra mim e fala assim: então, Jonatas, não é o momento da gente mudar isso. De repente, esse momento nunca vai chegar, entendeu? Na mente dele. Só que o fato dele dizer o momento, ele não me desanima. É verdade. Eu sempre vou perguntar. É saber responder, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento técnico que a gente tem. É explicar com jeitinho, falar, não, então não casa agora. Vamos pensar melhor. Qual é o momento? Eu vou perguntar toda hora, né? E aí, qual é o momento? Não, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Esse momento vai chegar. Agora já é o momento? E aí, já é o... Não, ainda não é o momento. Esse momento é o fruto do espírito, né? E a gente... Outra questão também, você falou aí sobre os arquétipos. Você consegue explicar um pouquinho disso aí? Só para o pessoal saber o que é essa palavra diferente. Tá, o que são os arquétipos, né? Os arquétipos de marca. Quando você cria uma marca, tem um branding, né? Você faz o branding. E aí, o que é o branding? É o que vai representar a sua marca. O pessoal até posta muito... diferenciando o que é brand, o que não é. Portal publicitário, é um Instagram muito maneiro para você seguir e se inspirar. Então tem o logo lá da Coca-Cola. O logo da Coca-Cola, beleza, escrito Coca-Cola. Mas quando uma criança, por exemplo, vê uma garrafa de refrigerante só com um rótulo vermelho, sem escrito nada, ela já vai associar a Coca-Cola. Por quê? Porque é o branding da Coca-Cola, aquela cor vermelha. É sensorial, né? Isso, é sensorial também. Então, por exemplo, esse é o branding, beleza. E aí, qual é o arquétipo da Coca-Cola? A gente tem, eu acho que são 12 arquétipos. O herói, o rebelde, o governante. Então, assim, você tem que filtrar. Sempre quando a gente vai fazer uma identidade visual, né? A gente vai criar algum logotipo. Baixe agora o e-book. Lá no briefing é muito importante a gente fazer as perguntas. Então, se responda, né? Quais são as características principais da sua marca? O Jonatas, por exemplo, o Dali Podcast é um podcast informativo, de educação. Então, dentro daquelas características que categorizam o Dali Podcast, ele vai ler os arquétipos e vai associar instantaneamente o que casa mais com a marca dele. E em cima daquilo, ele vai desenvolver uma comunicação assertiva, uma comunicação estratégica. Entendeu? Então, são 12 arquétipos, eu não lembro todos. Mas tem isso. Então, por exemplo, a Red Bull. A Red Bull é o herói. Não tem problema. Se você quer saber, criou curiosidade aí, quer saber os 12 arquétipos, baixa o e-book da... Chama no direct. Chama no direct, A Red Bull, acho que é o aventureiro e o herói. Por quê? Red Bull te dá asas, eles fazem uns desafios. Não sei se vocês já viram no YouTube, da galera saltando de paraquedas, pulando de moto e tal. Mas é basicamente isso. Qual perfil de personalidade a sua marca se encaixa.
Esses são os arquétipos. Né? Oi? É como se fosse a persona. Não, porque a persona é o público. Ah, tá. O arquétipo é a sua personalidade da marca mesmo, isso. A gente vê isso em publicidade também, né? Mais propaganda, no caso, né? Tem a questão de propagandas de carro, tipo, você se sentir, né? Você se... imponente. E aí você se enquadra no público, né? A gente até... A pessoa, quando vai falar sobre isso, fala: você já viu a propaganda da Ferrari? Porque quem assiste Globo não se interessa muito por Ferrari. Falei Globo. Acho que vai ter que cortar essa parte. Mas, enfim, quem assiste lá onde passa as principais propagandas não se interessa por comprar. Não se interessa, não tem condições mesmo de comprar uma Ferrari. Então, a propaganda que vai passar ali vai ser de um Peugeot, de uma Fiat, de uma Fiat. Segue? Segue, pode Então vamos lá. A questão de propósito. Eu queria ouvir de vocês e testemunhar mesmo. Assim, como que isso aconteceu com vocês? Como que vocês descobriram o propósito? Como é que foi começar a trabalhar nessa área? Essa pergunta não estava na script. Cara, pode começar. O meu, assim... É pra vocês chorarem agora. Mas pior que é mesmo, é de chorar mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dúvida do que eu queria de vida mesmo, do que eu queria seguir. Aí... Só que a certeza começou assim que eu me converti. Não teve jeito. Me converti, passou um tempo na igreja. Cara, que interessante, né? Exatamente. Tipo, normalmente acontece bem depois. E aí, eu percebi que antes de eu me converter, eu já tinha algo pra esse lado mais criativo, mais pra comunicação e tudo mais. E falei, caramba, eu consigo aplicar isso aqui. E é aí que eu vou saber aplicar com excelência e vou conseguir mesmo. E foi ali que eu descobri, foi aí que eu entrei pra multimídia, foi aí que eu comecei a saber sobre marketing, sobre publicidade, sobre as mídias sociais e tudo mais. Foi a partir da igreja que eu me descobri, entendeu? Me reconheci e me refiz, porque tinha coisas que eu fazia na vida secular, assim, aleatória, eu já tinha aquele estalo mais criativo, só que eu falava, é algo tão bobo e tudo mais. E aí começou a ser algo mais sério, mais profissional. E aí levou também pra faculdade, pro trabalho. Mas tem um dia D, tipo, que você pode contar, assim? Cara, foi nesse dia, eu recebi essa palavra, eu percebi isso. Cara, não sei. Mas assim que eu entrei, eu já comecei a ter um estalo. Comecei a perceber, é isso. É isso que eu precisava, era esse início. Eu queria contar uma coisa antes da Eliana falar. Eu cheguei na igreja, né, lá na igreja, muito novinho. Assim, com uns 7, 8 anos, no máximo. E aí, a comunicação da igreja, toda a comunicação da igreja sempre me incomodou muito. De falar assim, cara, que isso, meu Deus do céu. E aí eu pensei assim, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso? E a igreja tinha, não sei se a Eliana lembra, que ela era bem mais nova, bem nova também, um boletim informativo. Era um quadro que colava? Não. Era uma folha mesmo que era impressa pela secretaria e era distribuída pelos irmãos. Não lembro. E a secretaria fazia isso, né? Mais ou menos na Santa Ceia e tal, distribuía isso. E aí a gente teve a ideia de fazer a primeira agenda da igreja, anual, tipo, de forma impressa. Hoje a gente nem usa mais isso, porque é uma tecnologia de um período e hoje a evolução é muito rápida, né? Mas a gente teve a ideia de fazer a primeira agenda anual. E aí, tipo, cara, foi uma demanda absurda. A primeira, pô. Ninguém entendia o que a gente queria comunicar, porque arranha mesmo, né? Cara, foi uma demanda muito ruim, assim, aquele dia, do dia que chegou a agenda, tipo, 3 meses depois, um mês depois, 2 meses depois do que programado. E, tipo, o dia que chegou a agenda eu tava assim... Caraca, será que é isso mesmo? Bate aquela... Poxa, será que é isso que eu quero, cara? Tipo, quando eu falar que tem que comprar uma câmera de 30 mil, 50 mil, isso nunca vai entrar na mente de ninguém. Aquelas questões minhas, né? Aí foi o pastor Elzer, foi chamado para orar pela agenda. E eu tava sentado assim no banco. Aí ele falou assim, eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens. Essa frase soa no meu coração até hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens, porque a gente sempre teve muita dificuldade de fazer as papeletas. Eles chamam de papeletas. Nossa! As papeletas da igreja. Mas hoje a gente consegue fazer com muita facilidade. Eu podia ter pegado aqui e ter falado, que facilidade, o quê? Meu Deus do céu, se for entrar... Não, mas eu ouvi aquilo ali como uma questão assim, cara, eu tô trazendo um alívio. E depois de pronto, quem até de repente questionou, hoje
louvou a Deus pelo que a gente fez, pelo que tem na mão, pelo que chegou. Então, assim, foi esse dia que marcou a minha história sobre comunicação, sobre marketing estratégico, sobre gestão de recursos, sobre gestão estratégica. E eu percebi que isso é meu propósito em relação às pessoas e fomentar isso na vida das pessoas, na vida das igrejas, no individual, porque no individual a gente consegue atingir a comunidade. Foi bem marcante pra mim esse dia. Nossa, legal. Tá? Muito bacana. Não sabia disso. Muito legal. Não sabia. E você? Agora, falando um pouquinho de mim, do meu propósito, Cara, comecei na projeção muito cedo, né? Era você. E aí, eu era criança ainda, o Data Show lá embaixo na igreja. E aí, o Jojo me ensinou a passar, só ficava passando os slides, as letras das músicas. Só pra quem não sabe, o Jojo sou eu, tá? Jonatas Dalefrane. Não, pode ficar à vontade. Tô brincando. E aí, ele me ensinou a função da projeção, e aí eu ficava passando os slides, e eu lembro que, desde aquela época, as crianças gostavam muito. Então, tipo assim, eu queria pegar uma criança, conquistar uma criança, eu chamava pra ficar do meu lado e ficava, aperta a setinha aqui. Era muito legal. E aí, foi passando o tempo... Em 2017, eu acho. Em 2017, quando você voltou pra liderança da multimídia, e aí eu tava com muito medo. Eu falei, caramba, ele vai me tirar. Poxa. E aí, pelo contrário, você foi e me chamou pra assumir a liderança da multimídia. Eu, muito nova, fiquei muito feliz. E aquilo ali me deu um gás. E aí, prosseguimos, né? Aprendendo muito. E aí, sobre a questão profissional de faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria. E aí, surfei um pouquinho, cogitei odontologia. Meu pai me sugeriu direito, vai ser promotor e tal, mas sem muita pressão. E aí, até que eu lembro que era o Facebook, na época ainda tinha Instagram, mas o Facebook bombava mais. E aí eu lembro que o Facebook da igreja tava com 90 curtidas. É curtidas que falam? Facebook, né? A página do Facebook, 90 curtidas. Isso. Eu, caramba, fiz um bannerzinho pra atingir 100. Eu não lembro se foi no Photoscape, se foi no Paint, mas não sabia mexer em Photoshop, Illustrator, nem tinha Canva ainda. Deve ter sido PowerPoint, não. Não lembro. A gente fazia no PowerPoint. Eu não lembro. Porque como a gente usava o Data Show, então o PowerPoint era muito prático, né? Na questão do Data Show. Aí eu lembro que eu peguei uma imagem azul com 2 likes assim do Facebook, e aí a gente conseguiu bater 100 curtidas. Aquilo ali me despertou, foi um estalo dentro de mim. Eu falei, caramba, eu consigo... Tive esse sentimento que você teve, né? Eu consigo ajudar a igreja. E aí eu fui e comecei a pesquisar a faculdade sobre isso. E aí apareceu marketing, publicidade e tal. E aí, amém. Comecei a ajudar pro Enem, fazendo pré-vestibular. E aí passei. Passei na faculdade de marketing pelo Enem. Mas eu falei, não vou entrar na faculdade não. Vou descansar um pouco. Descansar de quê, né? Terminei o ensino médio, vou descansar um pouco. E aí até um testemunho do quanto Deus é fiel e desse propósito na minha vida. Aí meu pai e minha mãe já estavam lá, felizes, contando pra todo mundo que eu tinha passado na faculdade. Eu falei, eu não vou fazer. E aí, pouco tempo antes, eu passei, o resultado do Enem saiu no final de janeiro, início de fevereiro. E aí, em novembro, eu tinha feito um processo seletivo. Ainda estava no ensino médio, mas tinha feito um processo seletivo para jovem aprendiz na Team Brasil. E aí, o processo congelou, ninguém falou mais nada, deu feedback nenhum. E aí, quando foi em fevereiro que saiu o resultado do Enem, todo mundo falando, me parabenizando. Eu falei, cara, não vou entrar na faculdade, não vai ser agora. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu tava no aniversário da minha prima, que foi até lá na igreja. Eu cheguei em casa, tranquei meu quarto, e eu falei, Deus, se for pra eu fazer essa faculdade... Já era marketing, foi marketing mesmo que eu tinha passado. Deus, se for pra eu fazer essa faculdade, o Senhor vai abrir essa porta que tá travada. E aí isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, o telefone tocou. O processo que estava 3 meses congelado destravou. Nossa. E aí eu falei, então é isso. Fui atrás com 17 anos, comecei a faculdade, comecei a trabalhar, não na área de marketing ainda e foi. E eu fui instituindo propósito, até que eu assumi a liderança da mídia também. O Jojo sempre ajudando muita gente e tal. E com muitas dificuldades, né? Passando as dificuldades e tudo mais. E aí, na área profissional, eu comecei, né? Como eu tinha falado, muito nova. E aí eu fiquei deslumbrada. Só que, tipo assim, eu não trabalhava na área de marketing, nessa vaga de jovem aprendiz. Era uma coisa totalmente contrária. E aí entrou pandemia. Aí eu fazendo faculdade, entrou pandemia, encerrou meu contrato, não renovou, nada de marketing, eu continuei estudando. E aí passou a pandemia, aí vivi um luto, uma dor assim, surreal. Eu falei, cara, sem pressa também, sem muita pressão, como que eu vou começar a trabalhar? Mas Deus sempre colocando pessoas na minha vida. E graças a Deus hoje eu tenho
Tô construindo minha empresa, minha agência, em breve. CEO e proprietário. Em breve vai sair o @ para vocês seguirem. E Deus tem feito maravilhas, assim, na minha vida, graças a Deus, no meu ministério. É uma honra. Eu digo assim, a bondade de Deus é muito grande na minha vida, porque eu tenho prazer em trabalhar, em servir meus irmãos e servir a Deus com marketing, com publicidade, com multimídia, assim, é o maior prazer da minha vida. Sem dúvida. Teve uma experiência mútua, né? Esse ano que passou, em relação a isso, foi o Modernize. Modernize foi uma experiência assim que a gente conseguiu juntar nossas forças, a gente viu tudo acontecendo ali dentro da igreja. Pra mim foi um momento de nostalgia, de futurista, tipo assim, de várias junções de sentimento muito, muito bacana aquele momento ali. Muito bacana. Foi bom demais estar com vocês e sempre tem sido um prazer mesmo. É muito bom. Realmente servir, ter essa liberdade, né, que a gente tem em relação a servir. Uma coisa ou outra que a gente às vezes desentoa, que é normal, mas a gente vai chegar muito longe através do propósito. Carol, tem um textinho bíblico que é Abacuque 2:2, não sei se você conhece. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para quem passar e ler, para que possa ler até o que passa correndo. Muitos especialistas atribuem esse texto aqui ao outdoor. O primeiro outdoor da história foi essa visão aqui de Ezequiel. Isso aqui é muito publicidade do dia a dia. É porque as pessoas gostam, né, ou se acostumaram, não gostam, mas se acostumaram a ler a Bíblia como algo arcaico. É porque a Bíblia realmente foi escrita em outro tempo. Mas se a gente modernizar isso aqui, a gente pode entender isso como o primeiro outdoor. E o mais interessante disso tudo, desse texto aqui para mim, é o versículo de número 4, que vai dizer o que estava escrito lá. Não sei se vocês já chegaram nesse versículo, quando foram ler essa passagem. O que vai dizer é a mensagem do Evangelho: o justo viverá da fé. E assim, você aplicar, isso me emociona, porque é você conseguir aplicar a mensagem do Evangelho é uma coisa tão nova, tão atual. E eu quero te trazer para a conversa para você falar um pouquinho disso, sobre a publicidade no dia a dia e sobre essa questão da mensagem pessoal aplicada no dia a dia. E foi algo tão pequeno, né? O justo viverá. Pô, é estratégia. Porque se for um texto grande, ninguém vai conseguir ler no outdoor. Um carro passa tão rápido. Né? É clean. Minimalista. É minimalista. Mas é muito importante isso, cara, porque a gente tá sempre na correria do dia a dia também. E eu acho que eu levo muito pra esse lado também, porque às vezes a gente passa as coisas despercebido. E a publicidade tá no dia a dia. Tem um outdoor, gente, a cada canto. Toda hora. Tem qualquer coisinha, a gente já é atingido de alguma forma, que é isso que eles querem, né? É isso que eles querem, atingir a gente mesmo de qualquer forma. Nós queremos. Nós queremos também. Só que a gente quer esse é o nosso propósito. É isso aí. De uma forma correta, certinho. E é algo tão certo, tão concreto, tão verdadeiro, que é o que a gente precisa realmente passar. Porque muitas pessoas usam da publicidade para inverter algumas coisas. É verdade. Pra, sei lá, fazer uma campanha meio mentirosa, meio mais pro lado de tipo, só quero vender, só quero que isso aconteça. Não importa o que tá lá no regulamento. O regulamento depois eles leem. A pergunta que eu te fiz uma vez, e aí só pro pessoal também que é mais leigo, né, também participar mais da conversa, a diferença aí entre publicidade e marketing. Você pode entrar um pouquinho nessa questão? Cara, eu acho que marketing é a parte mais estratégica. Isso, exato. Como eu tô começando a minha faculdade, segundo período. E publicidade é realmente propagar. É vender aquilo em forma de imagem. Mas o marketing é mais estratégico mesmo. É a parte mais do backstage, vamos dizer assim. Para que a publicidade saia, precisa do branding, entendeu? Precisa do... Então, a aplicação comunidade cristã é muito mais publicidade do que marketing? Vocês veem assim? Cara, é preciso da estratégia também. É que nem ela falou. Não tem nada em relação... Tipo assim, não tem um ministério que pensa nisso, em uma comunidade cristã. Como que começa? Cara, começa no pensar do querer mesmo. Eu quero começar. Aí a gente vai começar a dor, começa pela dor. Começa pela dor, começa pela necessidade. Assim, uma dica que eu dou pra quem tá querendo iniciar o Ministério de Multimídia é... Começa atendendo a sua igreja, a sua comunidade.
É o endomarketing, né? O endomarketing nas empresas é o quê? É o marketing para os funcionários, o RH, que faz aquela ação, que faz uma festa e tal. Então, assim, você que está querendo começar uma multimídia na sua igreja, começa atendendo as demandas locais. Então, vai ter um evento, vai ter um culto, começa a gravar, tirar foto com o celular mesmo pro público da igreja. Sim. E aí, a partir disso, você vai aprendendo, vai desenvolvendo as técnicas. No YouTube hoje tem muitos canais que ajudam. E aí, a partir disso, você vai se capacitar para conseguir expandir o seu público para além da igreja. E para propagar o evangelho. Isso aí. E aí que começa a publicidade, para fora. Teve aquele start dentro para poder engajar quem realmente está dentro e quem está junto. E depois vai... Começa no marketing e depois vai publicidade. Pro outdoor. E depois vai pro outdoor. Top. E tem uma frase, né, de Martin Luther King, que ele vai falar: o que me espanta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E eu acho que está no momento da gente viver isso em relação à proclamação do evangelho. A gente tem alguns pastores, e aí me causa certa admiração, e quando a gente cita nomes de admiração, a pessoa bota o pacote, né? Poxa, você admira esse cara, então você admira tudo que ele faz. Não, é algumas coisas que são pioneiras. Um exemplo clássico em relação a pioneirismo de proclamação do evangelho através da publicidade, para mim, é o pastor Silas Malafaia. O cara conseguiu ter um programa de televisão há, sei lá, 50 anos... 50 não, é muito, mas... Uns 20. 20 anos 30. Atrás... uma coisa que era inalcançável por pessoas comuns, e ele era um pastor comum. Ele era pastor de uma comunidade, comunidade dentro de uma comunidade muito simples. Nem era presidente ainda. Nem era presidente. E assim, invadiu a televisão, e hoje ele tem a visibilidade que ele tem graças a essa esse start que ele teve de trazer a proclamação do evangelho dentro de uma publicidade estrutural que era o topo daquela época. E eu acho que a gente precisa se movimentar nesse sentido. Com certeza. Então, tudo tem um começo. Aquele negócio que a Eliana falou, sobre começar pequeno, atingindo o público da igreja. Ninguém começa lá em cima. Só que, assim, tem pessoas que, assim, a gente vê na Carol o talento dela de se comunicar. E aí a gente sabe que se isso for para fora, isso vai ser muito mais... vai dar muito mais engajamento positivo do que negativo. Tem gente que não é chamado para comunicar dessa forma. Comunicar com o rosto, comunicar com o microfone, em um podcast. Tem gente que não é chamado para isso, e também tá tudo bem. Tudo bem. Tem gente que comunica nos bastidores, né? Isso. Tem gente que comunica na oração, tem gente que consegue orar 3, 4, 5, 6, 12 horas orando direto. E eu te confesso que minhas questões emocionais não me permitem orar por tanto. Sou muito ansioso e do nada você tá orando, e aí daqui a pouco você tá pensando em outra coisa, em outra estratégia. Mas tem gente que consegue manter uma concentração de oração. E a gente precisa reconhecer o seu lugar, e acima de reconhecer o seu lugar, entender que o evangelho merece o topo. Sim. Com e certeza. Isso são pessoas comuns, pessoas de comunidades comuns, que vão ser usadas para o evangelho atingir esse topo. Por causa de um talento dado por Deus. Exatamente. E aí a gente vê vários tipos de talento que as pessoas têm, e a gente tem que separar um pouquinho, né, o dom do talento. O dom é o que o que Deus te dá para você levar o seu propósito. Talento é uma coisa que já surge com você de forma natural. Um exemplo, o jogador de futebol, ele não tem um dom, ele é talentoso, ele tem um talento. O dom já está ligado mais, na minha concepção bíblica, nas questões já que estão direcionadas ao ministério. Propósito. E a gente precisa fazer essa separação. Só que a melhor forma de se calar os maus é a gente não falando o que os maus falam. Exato. A gente falando o que os bons estão falando. Sim. O que de fato as pessoas boas estão produzindo. Então, assim, só como que isso vai chegar? Se a gente começar a fazer. Se a gente se movimentar. Se a gente escrever. Imagina se Abacuque aqui, ele fala, que doideira. Que isso? Vou escrever na tábua grandão, vou colocar na esquina. É assim. Se Noé, na hora que ele recebe lá a incumbência de fazer a arca, não teria salvação daquele povo.
a salvação não existiria. Porque se ele não acreditasse no propósito dele, né? Então, assim, a gente está falando aqui muito sobre propósito, a gente já falou sobre a questão de descobrir o nosso propósito, e a gente queria, assim, começar a ajudar as pessoas que têm dificuldade com essa questão de descobrir o propósito. Vocês têm alguma dica, algum caminho para a pessoa começar a se identificar com o seu propósito? A Ariana falou muito aqui sobre pressa, né? Não ter pressa. Uhum. Eu acho que quanto mais ansiedade tiver, acho que pior, dificulta. confunde a mente, né? Você acaba ficando perdido. Fica meio cego, Você meio turva a visão. Mas acho que o start é orar. Orar. Começa a orar. E estar ocupado. Orar não estar à toa. Estar fazendo algo. Voluntariar, né? Isso aí, se voluntariar. A gente só descobriu que era bom na mídia quando Exatamente. Exatamente. Tava lá. E aí tem gente que... Vou dar o exemplo da mídia, né? Que é o exemplo clássico aqui que a gente pode falar. Uhum. Tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que volta, mas a gente que está na liderança, eu busco sempre passar para eles, para os supervisores, esse filtro. Tem gente que está aqui porque é o dom, é o chamado da pessoa estar aqui. Comunicar, servir, vai ter uma visão diferente para enquadrar uma cena, para tirar uma foto, para gravar um vídeo. Mas tem gente que está aqui para ajudar. Sim. Então, por exemplo, o Gugu da bateria, vou dar o exemplo dele. O Gugu, assim, é um menino muito bom. Por muito tempo ele foi só da mídia, até que ele foi se desenvolvendo musicalmente. E aí, hoje em dia, ele não quer sair da mídia, ele permanece, a gente permanece com ele. Só que a gente tem um discernimento do quê? Cara, o ministério dele é lá. Isso aí. Ele tá aqui pra ajudar. Eu vou impedir ele de estar aqui? Não. Claro que não. Então, assim, o nosso papel como líder também é dar esse apoio, ajudar a dar esse discernimento às pessoas. Então... Cara, você não sabe qual é o seu propósito ainda? Faz alguma coisa. Começa com alguma coisa. E aí, no caminho, você vai conhecendo técnicas, você vai se descobrindo. Deus vai falando com você. E você vai ver o quanto isso vai impactar na sua vida. Não só ministerial, profissional, pessoal. Eu acho que o caminho é esse. Teve um momento que... Acho que você lembra que eu cheguei pra conversar e falei... Pô, eu queria dar uma pausa. Lembro. Queria parar, assim, sabe? Cara, eu dei a pausa, só que eu percebi que não dá pra dar pausa. É comigo, né? É comigo. Foi por quê? Porque eu comecei e porque eu entendi que é aquilo. E quando a gente começa algo, mesmo que não seja exatamente aquilo, alguma coisa dentro daquele ambiente vai te fazer perceber o que realmente Deus tem separado pra você fazer. Entendi. Eu costumo dar 3 dicas pra quem quer descobrir o seu propósito. O primeiro ponto primordial é você ver o que você faz de bom. O que você faz bem. O que as pessoas valorizam em você. Porque às vezes você acha que faz bem e de repente não faz tão bem. Né? Mas as pessoas sempre valorizam em você. O que você se sente bem fazendo. Verdade. Você descobriu o que você faz bem e o que você se sente bem fazendo. E você descobrir o que te incomoda. Principalmente em comunidade. E aí vamos ampliar um pouquinho e falar sobre o mundo. O que te incomoda no mundo? E através disso você consegue fazer o quê? Fazer o que você faz bem, se sentindo bem, para resolver o problema que você vê no mundo. E aí essa frase que resume o que é descobrir o propósito, para mim. Boa. É você fazer através do que você faz bem, se sentindo bem, resolvendo o problema do mundo. Porque assim... É cansativo fazer parte da mídia? Muito. Sim. Demais. Claro. Só que a gente não vê a hora passar e a gente sente assim no final. Cara, eu fiz certo. Eu agi certo. Eu trabalhei de forma certa. Então, assim, acho que essa seria o ponto primordial para uma pessoa. Um exemplo, vou falar de mim, vou contar minha história. Um pouquinho sobre isso aqui. Sempre quando eu me comunicava com as pessoas, cara, você fala muito bem, tá? Você se comunica muito bem, você prega muito bem as pessoas... e é uma coisa que realmente eu me sinto bem fazendo. Então, tipo assim, pregar, comunicar, ensinar, principalmente ensinar, dar aula, me deixa muito feliz. Sempre quando eu estou numa mesa com alguém, eu sento com alguém, eu quero já começar a ensinar alguma coisa nova para a pessoa. E aí, depois disso, foi o que eu percebi de dor no mundo. Foi o quê? A percepção de como a mensagem do Evangelho é mal comunicada. E por a mensagem do Evangelho ser mal comunicada, causam as más interpretações. Um exemplo, tem muita gente hoje que se afasta do Evangelho porque a mensagem foi mal comunicada. A gente falando de redes sociais.
tem cortes aí que a gente sabe que é absurdo. Sim. Muita coisa. Muito. Que foram feitos por quê? Porque o cara que filmou um momento que não precisava ser filmado. Exato. Muita coisa. Então, tipo assim, se a mídia tivesse tido cuidado de repente, filmar no outro ângulo, ou de repente Corta o áudio da live. Corta o áudio da live. Não daria aquele corte que causa mal interpretação. Então, acho que a quantidade de conteúdo ruim em relação ao que acontece dentro das nossas igrejas, que estão na internet, é a culpa da gente. Devido a essa facilidade, né? Porque quem capta é a gente. Verdade. Exatamente. A responsabilidade aí. Um exemplo, se aparecer uma foto lá de alguém, sei lá, numa situação constrangedora. Quem tirou a foto? Foi o fotógrafo da igreja. Dificilmente uma pessoa vai estar dentro da igreja e vai pegar uma cena assim, de supetão, com má intenção, para poder fazer um corte. É muito difícil. Né? E aí tem pessoas que se utilizam disso para poder ganhar dinheiro. Sim. E Sim, é onde o mal, isso, né? o mal consegue ter essas questões muito latentes na sua vida. Agora a gente vai falar um pouquinho, para finalizar já o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre integridade, que eu acho que é a parte que mais tem a ver com a gente. E a questão aqui é o seguinte: quais são os principais pontos que a gente vê em uma estratégia de publicidade, de marketing, que a gente pode aplicar para a gente manter a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho ser transmitida de forma íntegra? Sem utilizar essas tendências aí que você falou já a respeito dessas... como é que é o nome? Trends, trendzinhos aí, né? Bobos. Mas assim, a gente já falou do ruim, agora a gente vai falar do bom. E aí, pode começar. Começa. Os lados bons, né? Isso aí. O que a gente pode... A gente já falou. Tu até pincelou um pouquinho sobre isso. Estratégia boa que a gente pode aplicar pra gente poder realmente, com integridade, transmitir a mensagem do Evangelho. Um exemplo, vou te dar um exemplo para você começar. O devocional. Eu faço devocional semanal, porque eu ainda não consigo fazer diário. Eu faço lá um devocional semanal. Isso é uma estratégia. Sim. Né? E aí você que aplica isso nas redes sociais da igreja, quais são as estratégias mais latentes que a gente pode usar aí pra... Não é só sobre tendência nem trend, né? Sobre o que a gente realmente precisa comunicar. Isso aí. Cara, eu acho que a gente pode se inspirar, sim, em muitas coisas que a gente vê na internet, que a gente vê sendo divulgado. Só que a gente precisa realmente fazer o filtro, porque tem coisa que não vai encaixar. Coisas boas, sim. Tipo, é um vídeo bem editado. É um vídeo que a gente consegue reproduzir, mesmo que seja no básico. Que a gente consegue reproduzir de uma forma legal, que a galera vai chegar e absorver de uma forma boa. Eu acho que é filtrar mesmo, porque tem muita coisa complicada, tem muita coisa ruim mesmo. Mas também tem um lado bom, tem um lado do planejamento, você precisa estar organizado com aquilo dali, para que realmente vá pra frente. Porque se você postar um vídeo hoje, beleza, você começou com um devocional, né? Começou com o devocional, engajou mas acabou. E aí? Cadê o restante? Cadê os outros? Se o pessoal engajou em um, acho que o planejamento da galera de publicidade que faz esse planejamento de redes sociais e tudo mais, eu acho que é o que a gente mais pode pegar. Porque a galera gosta muito de ver parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, de um monte de coisa, entendeu? Eu gosto muito desse lado. Curiosidade, né? Curiosidade, exatamente. Eu acho que nessa parte de integridade, vai muito do caráter da coisa, do caráter da publicidade, intenção. do caráter isso, da intenção. Acho que nem da intenção, acho que é mais do caráter, porque, por exemplo, a Carol até citou isso. Tem muitas publicidades que acabam tendo algumas partes mentirosas. Então, você exagera uma coisa para chamar atenção, e aí tu chamou a atenção, a pessoa chegou e não viu, não é aquilo. Não era? Então, assim, o evangelho, ele é puro e simples, ele não precisa de purpurina, não precisa de... É só a gente comunicar dessa forma que você falou, correta, a gente buscar conhecimento, buscar entender e aí trazer para a parte técnica, né? Por isso que é importante a gente também não só se capacitar tecnicamente, mas ter o conhecimento do evangelho, da palavra, para a gente fazer a coisa certa. Então, por exemplo, eu não entendo muito de devocional, você deu o exemplo do devocional, eu não sou teóloga, eu não entendo muito de devocional, mas eu quero gravar um videozinho e aí eu dou uma palavra
mas 2 exegese errada. Caraca, pô, não dá bom. Então, se eu tenho alguém pra estar me mentoreando... Por isso que a gente falou de propósito antes, né? Exatamente. Exatamente. Porque não adianta tu querer fazer uma coisa que é fora do teu propósito. Discernir também. Pô, se meu dom é gravar, eu vou lá gravar. Não vou falar. Então, eu acho que, assim, na questão de propagar o evangelho, assim, num todo, é isso. É manter o caráter da coisa. O caráter da publicação, o caráter da gravação do vídeo. Então, assim, vai ter um evento lá na igreja. Pô, não adianta tu botar que a Camila Barros vai se ela não for. Exato. Depois bota cancelado. Cancelado. Então, tipo assim, esse é um exemplo exagerado, né? Exacerbado. Mas, ser de acordo, andar alinhado, né? Um alinhamento de visão. Então, você andar alinhado com a igreja, com a visão do pastor, que é o que Deus estabelece para a igreja, né? Que é o anjo da igreja. Então, assim, com a liderança dos departamentos. Então, andar sempre alinhado ali para manter o caráter da coisa. Fazer uma coisa direita, chamar as pessoas certas, ter o discernimento, que vai fluir, vai dar bom. A Bíblia não esquiva, né? Não esquiva, é isso e pronto. Trazendo pra vida, tem que postar todo dia? É bom. É. Mas é difícil. É complicado. É bom, mas é difícil. É o planejamento. Senão não sai todo dia. Todo dia, acho. Dia sim, dia não. Segunda, quarta e sexta. Um cara hoje que pra mim, assim, fala pra mim, gente. Quais dicas que vocês me dariam pra minha rede social virar aí nos próximos 6 meses? Vou aproveitar e fazer consultoria, né? Tem que aproveitar aí e acho... planejamento. Faz um planejamentozinho pra mim. Tá. Falando do nicho que é de teologia, finanças. Isso. Tá. Nessa parte de ensino, né? Tá, de ensino. Ensino de estilo de vida. Tá. Eu acho que aí, de repente, é interessante postar todo dia. Se não der todo dia sim, dia não. E aí intercalando dicas, né? Em vídeo, em carrossel também, coisa compartilhável. Então, 3 passos para você alcançar tal coisa, ou 3 passos para você entender melhor tal leitura. E aí intercalando com o estilo de vida, que, cara, o pessoal gosta muito de lifestyle, de acompanhar a tua rotina. E dica também, né? Rotina o pessoal gosta muito. Então, tipo assim, talvez você não precise estar presente todo dia no feed, mas no stories, cara, quanto mais tu encher o stories é melhor. Com qualidade, é claro, né? Então, mostrando, tu saindo pra trabalhar, teu almoço, o que você tá fazendo, reunião e tal. Isso aí pega muito. Abre é uma legal. Caixinha de pergunta. Tô indo ali, gente. É verdade, Manda caixinha de pergunta. Eu sigo um cara... Cara, foi recente, eu descobri uma agênciazinha na Barra. Eu segui o dono, né? Cara, todo dia ele posta uma caixinha de perguntas. Sério? E tem muita pergunta. Mas não só caixinha de perguntas, ele posta outras coisas. Exatamente. Posta a vida deles na agência e tudo mais. E a galera responde mesmo. É porque quando tu percebe a dor do teu público, você vai intencional naquilo. Então, tipo assim, de repente tu bota uma caixinha de pergunta lá, perguntas gerais sobre vida pessoal, finanças, teologia, ensino. Só que vai ser uma motivação pra galera perguntar daquilo que ela realmente tem dúvida, que é a dor que você percebeu. Mais, né? Isso. Normalmente, assim, até imersões sai de caixinha de pergunta, né? Os coachzinhos abrem lá a caixinha de pergunta e aí o que mais perguntado pra ele vai faz uma imersão com aquela informação. Tem um textozinho bíblico também, que é aquele o famoso Torre de Babel. Eu tive uma percepção, essa percepção é minha, não é teológica, mas pode ser filosófica minha, pode assinar aí, filósofo Jonatas Dalepran. Sobre quando surge a Torre de Babel, Deus tem a percepção daquilo ali. E Deus dá testemunho daqueles caras. Deus diz assim, cara, se eles se organizarem, eles podem chegar aonde quiserem. É o que Deus diz. E aí vem a divisão das línguas ali na Torre de Babel. Só que no mesmo livro, Deus dá uma outra percepção em relação àquilo. Quando Jacó, ele encontra com Deus em Betel. Babel, Betel, publicidade aí. O homem tenta encontrar Deus em Betel, se organizando. Mas Jacó se encontra com Deus em Betel, encontra mesmo. Em Babel, é só uma tentativa. Ah, tá. O homem tenta encontrar com Deus, em Babel. Em Betel, o homem encontra com Deus. Deus fala com Jacó e briga com Jacó. E assim, só para validar tudo que a gente falou aqui, eu quero trazer o último insight. E aí vou já deixar vocês pensarem um pouquinho para vocês trazerem também o último insight. Legal.
O último insight de tudo que a gente falou aqui, eu quero trazer dentro desse texto, dentro dessa mensagem. Que até Deus faz algum tipo de propaganda. Porque o homem tem a ideia da Torre de Babel, e Deus convida o homem para ter um encontro com ele em Betel. O propósito é encontrar do homem, só que aqui o propósito é a parte de Deus. E, na verdade, Deus quer encontrar com o homem. Uhum. Isso aqui é independente de qualquer crença religiosa. Deus quer ter um encontro com o homem. O homem é criado por três vertentes. Ele é criado para se relacionar com Deus, para relacionar com o próximo e para se relacionar consigo mesmo. A gente precisa botar nossa alma na cadeira igual Davi fez? Por que te abate a minha alma? Não precisa conversar com a gente. Uhum. E a gente precisa comunicar. E aí comunicar tem que ter um padrão estratégico. Conversar com a gente não tem padrão estratégico, você não precisa ter estratégia para conversar com o sem filtro. Mas para conversar com o outro, você precisa ter estratégia. Sim. E aí você criar a comunidade, e aí surge aí, a gente vai falar de igreja, ou então a gente vai falar de negócio, a gente vai criar um filtro de cliente, né, um filtro de vendas. E a relação com Deus. Então acho que se a gente encontrar esses 3 caminhos, o inside, que a gente falou aqui sobre propósito, marketing e publicidade. Se a gente encontrar esse caminho, primeiro, vocês falaram aí sobre orar, conhecer a Deus, e aí ter esse encontro com Deus. E aí pode custar um toque na coxa, como custou Jacó. Tá tudo bem. Encontrou um caminho, encontrou a Deus, encontrou um caminho, a gente vive o nosso propósito. A partir desse dia, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele andava torto, mas a partir daquele momento ele resolveu o problema que ele tinha com o irmão dele, e aí ele criou relacionamentos. Uhum. Ele virou o pai de multidões que deveria ser da sua descendência. Ele conseguiu a bênção que ele brigou antes, mas na verdade era naquele momento que Deus queria. Então assim, não adianta nenhum esforço humano, se isso não partir de Deus. Exato. Então o conselho que eu deixo hoje para os nossos ouvintes é, cara, não importa o que te incomoda, não importa o que você faz se sentindo bem, que eu falei aqui sobre descobrir o propósito, não importa o que você... as pessoas validam em você, se você não tiver contato com a tua espiritualidade, não tiver ligado e não fazer isso debaixo da potente mão de Deus, todas as conexões que a gente falou aqui, poxa, a gente... meu pai saiu procurando uma igreja e chegou na Boas Novas. E você lá, de repente, também fez uma amizade com alguém e chegou na Boas Novas. E a gente juntou nossos propósitos e hoje a gente está colhendo o fruto disso. Por quê? Porque Deus quis. A gente não quis isso. Então, acima de tudo, entender qual é a vontade de Deus. Esquece Babel. Vamos viver Betel. Vamos estar com Ele. Vamos encontrar com Ele. Nem que seja com a cabeça numa pedra. Que a situação financeira de Jacó ali naquele momento não era boa. O que ele fez? Pega uma pedra daqueles lugares e vai dormir. E aí o anjo vem conversar com ele. Nossa. Eu não vou falar muito, porque senão a gente vai falar uma hora sobre isso. Mas em Betel, os homens se organizam e trazem muito dinheiro. Em Babel. Em Betel, Jacó está com a situação financeira não muito boa. Ele está viajando, querendo encontrar seu irmão, e ele estava achando assim, cara, vai dar merda, meu irmão vai me matar. Mas Deus encontra com ele no momento mais difícil da vida dele. E eu tenho certeza, porque eu já tive contato com muitos empreendedores. E a galera me fala a mesma coisa. Cara, no dia mais difícil da minha vida, eu decidi fazer um bolo de pote. E isso mudou a minha história. Então, o recado que eu deixo para você é isso. Desfrute do fundo do poço. Porque o topo da montanha tá do outro lado de uma noite de sono bem dormida. Você dormiu e acordou e depois você tá no topo da montanha. Uma ideia pode mudar a sua vida, um insight pode mudar a sua vida, um podcast como esse pode mudar a sua vida. O evangelho é isso. O evangelho é aquele que pega um pescador que está trazendo o exemplo da vida de Pedro. O evangelho é isso. Pega um pescador que está há anos pescando, há tempos pescando e não consegue pescar nada. No mesmo dia, Deus dá uma pesca maravilhosa e diz, não, deixa tudo aí. Venha comigo que eu vou te fazer pescador de homens. E aí, Deus é o único capaz de dar sentido e propósito para a vida de todos. É isso. Eu tenho certeza que Ele pode fazer isso na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Último slide. Sobre Pedro, eu tenho muito na minha cabeça também. Primeiro que somos filhos de um Deus criativo, nosso Pai é criativo, ou seja, a criatividade vem dele pra gente. E a gente inspiração, né? E a gente tem que usar isso, porque é Ele que deu, é Ele que fez o mundo. Mas sobre Pedro, eu vejo muito a internet, as redes sociais como um mar também.
E é um mar cheio de peixes. Nossa. E a gente é como Pedro, entende? Que isso. Às vezes a gente tá pescando de uma forma que não era pra estar pescando no celular. Jogando a rede do lado errado. Exatamente. Às vezes eu, sei lá, tô falando sobre minha vida pessoal, sendo que é pra eu estar falando de outra coisa, talvez. Ou então ao contrário. Inspirando a minha vida no que eu vivo do evangelho e tudo mais. Você como teólogo, finanças e tudo mais. Mas eu acho que é necessário a gente entender como que a gente precisa jogar a nossa rede. Top. É preciso, porque é um mar cheio de peixes, cara. Seja jovem, adolescente, adulto, todo mundo tá lá. E aí, se a gente for pensar no que a gente conversou aqui, né? Ele tava usando a rede física e ele começou a usar uma rede de contatos, uma rede social. Não digital, mas social. Então ele usava rede física e pescava peixes normais. E aí Deus dá pra ele uma rede social pra pescar homens. É isso aí. Uau. Complementando esses insights poderosos, que nós sejamos como aquele menino que no cesto carregava 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, como o Jonatas disse, você tá no fundo do poço. Mas, cara, se você olhar para suas mãos, tem alguma coisa ali. E não despreze, não ache que é pouco. Deus vai multiplicar. E essa multiplicação vai atingir multidões. Confie nisso que Deus te deu e vai para cima. Amém. Vamos lá, onde te encontrar? Instagram. Fala comigo. Carol.sgc. Eliana Dutra. Eliana com 2 Is. Eliana Dutra no Instagram. Esse foi o nosso programa de hoje. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vocês não sabem, né? A gente vai postar isso aqui na frente. A gente tá gravando e depois vai postar. Mas a gente tá aqui no horário do almoço. E aqui no hotel tem um restaurante. Cara, quando a gente chegou, tava um cheirinho de comida. Que o mínimo que a Eliana pode fazer é pagar o almoço. Brincadeiras à parte, foi muito bom estar com vocês aqui. Carol, muito obrigado. Que Deus abençoe mesmo a tua trajetória de forma extraordinária. Amém. Eliana, foi muito bom. Amém. Espero que você tenha acolhido muitos insights poderosos aqui. E qualquer coisa que precisar de ajuda aí em relação à tua vida social, em relação à sua vida nas redes sociais, você que tem uma empresa, que precisa de mentoria, que precisa de parcerias, que precisa de uma empresa aí de propaganda e marketing, você pode falar com as meninas. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre finanças, um pouquinho mais sobre filosofia de vida e senso de propósito, a gente vai falar um pouquinho mais essa semana aí. A gente está aqui no YouTube uma vez por mês com um programa de podcast e toda semana com segunda de primeira para você extrair aí lições poderosíssimas para Deus mudar a sua vida e de fato te sinalizar um destino. Para me encontrar é Dali Jonatas no Instagram. E foi um prazer. Muito obrigado, gente. Show, uma honra. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.